Boa noite, mas boa noite mesmo, boa noite, povo de Deus. Nós vamos começar agora esse nosso encontro de esperança. Hoje nós vamos falar de um tema tão importante, tão necessário. Nós vamos falar hoje sobre esta questão de pessoas órfãs na pandemia. Nós teremos o privilégio de ter conosco a Márcia, que vai nos orientar, nos dar algumas instruções a respeito. Nós teremos a Flávia Mendonça, que é psicóloga e trabalha com pessoas há mais de 15 anos e com crianças há mais de 10 anos. Então vai ser um momento muito especial, com certeza. E nós não podemos mesmo perder este momento de aprendizagem, de alegria e de pensar com seriedade no Senhor Jesus. Qual é o nosso papel diante de tudo isto? O que nós podemos pensar como igreja do Senhor Jesus? E todas essas questões nós vamos trabalhar juntos. Eu quero aqui agradecer, a Márcia já está presente, a Janete, boa noite, a Dayana, deixa eu ver aqui, Guilmar, Fabiana, Dicar, Thaís, olha quanta gente boa, Maria Luísa, Carla e Edivan lá de Itacoatiara, Karine, Rosana, Indiana, gente boa, boa noite, que alegria ter vocês aqui para juntos nós trabalharmos esse assunto tão importante que enriquece a nossa vida, nos abençoa nesta noite e que somos tomados de toda a plenitude de Deus pela graça do Senhor para este momento muito especial. Eu vou chamar aqui a Márcia, já vi que a Márcia está presente e nós vamos começar a nossa live pensando nesse assunto importante. E nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus para que compreender o nosso papel, o nosso desafio. Ô Márcia, boa noite, Márcia, tudo bem? Oi, pastor, boa noite. Que Que bom coisa vê-lo boa. duas vezes em um dia só, viu? Olha só a minha honra, que coisa boa. A Flávia também está presente, eu já vou chamar a Flávia. E nós vamos esperar a Flávia chegar aqui, cumprimentar mais uma vez os nossos convidados para esse assunto tão importante. Também vamos orar, né? Coisa de crente, né, Márcia? Com Crente ora, certeza, pede a Deus, né? Sempre na direção do Senhor. com Que coisa certeza, boa. pastor. Olha aí a Flávia, boa noite. Que Boa alegria. noite. Obrigado, viu? Bom, Márcia, você pode aí cumprimentar os nossos convidados, falar um pouquinho da Flávia, né? Ela fala também. Enquanto isso, outras pessoas vão chegando para a gente começar a nossa live, pode ser? Tá ótimo, pastor. Boa noite para todo mundo que está aí. A gente já tem 34 pessoas aqui na live. Que bênção a gente poder falar sobre isso. E bênção saber que existem tantas pessoas interessadas também em conhecer desse tema e a gente poder também colocar isso diante de Deus, né? E nos colocarmos diante de Deus como instrumentos para passar por essa fase que não é fácil, viu, pastor? Não é nada fácil. E aí, quando a gente estava desenhando o que, que a gente poderia trazer para conversar, eu pensei muito na Flávia, porque a Flávia ela atua com pessoas já há bastante tempo, tem uma experiência com o Ministério com Crianças, e isso é bênção demais, porque ela consegue ter uma visão, ela é a típica psicóloga, sabe? Aquela que observa bastante, fala pouco, mas é sempre muito incisiva nas suas colocações e observações. E como o nosso ministério recentemente passou por muitas situações em que nós tivemos que, de fato, lidar com o luto das crianças, a Flávia começou também a se interessar por esse tema, começou a enxergar algumas coisas importantes, e a gente já vem conversando aí há um tempo sobre algumas coisas, e aí então eu achei mais do que oportuno a gente poder conversar aqui com você sobre esse tema, e é isso, a Flávia é minha amiga desde a época de escola técnica, somos contemporâneas,
E a gente tem muita coisa aí, muita história juntas, né? E vai ser uma honra dividir esse espaço aqui com ela. Pode Que falar, joia. Flávia. Tá bom, Flávia? Que prazer estar aqui, pastor. Boa noite. Boa noite. A Marta falou um pouquinho já, né? Eu sou psicóloga de formação, já tenho aí alguns anos, e desde que eu formei, eu sempre trabalhei com pessoas, né? E de um tempo para cá, um bom tempo para cá, eu tenho me voltado a esses temas que envolvem o público infantil, o público adolescente, né? E eu e a Márcia, de fato, a gente tem trocado algumas ideias, algumas percepções, que hoje eu espero contribuir aqui com esse tema, né? Com um pouco do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho me aprofundado e do que eu tenho percebido também, né? Que além de toda essa questão do que eu já estudei, do que eu vivencio, da minha experiência profissional, eu também sou mãe, né? Também sou mãe de uma criança de 8 anos e consigo aí visualizar o que a gente lê, o que a gente estuda, com o que a gente tem em casa também. E espero contribuir aí, trocar aí experiência com todo mundo que está aqui na live hoje. Que joia. Por certo, surgirão perguntas. Bom, eu quero dizer que eu sou o privilegiado de ter vocês aqui. E a alegria de ter aqui os nossos irmãos que ainda estão entrando. Muitas dessas pessoas são pessoas da área da educação, mães, pessoas envolvidas nesse momento tão importante de mudança e trabalhando nesta área pastoral, psicológica, para o bem-estar, principalmente destes que têm sofrido tantas perdas, pessoas enlutadas, órfãos, e são pessoas tão preciosas e serão, com certeza, eles vão reproduzir tudo que nós ouvimos aqui de vocês. E é muito importante o conhecimento que Deus tem dado, é muito bom para nós, é muita alegria que vocês tenham aceito o convite. Agora, como cristãos, nós vamos começar orando, vamos pedir a Deus a graça do Senhor. Eu posso fazer essa oração, e se vocês em algum momento quiserem fazer, fiquem muito à vontade, tá bom? Amém, pastor. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado pela Márcia, tua serva, pela Flávia. Vai ser um tempo muito bom, nós temos muito a aprender e também queremos servir melhor. Senhor, quantas pessoas, quantos jovens, adolescentes, quantas crianças que sofreram uma profunda dor, a dor da perda irreparável, e isto incomoda a fé. Surgem perguntas que não há muitas respostas, e nós estamos aqui, Senhor, confirmando que a resposta certa dos lados vem do Senhor. E é o Senhor que dirige a nossa vida, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta. Então nós não estamos aqui apenas para transmitir informação, nós estamos aqui para transmitir vida, para que os nossos irmãos sejam encorajados para ser bênção na vida desta geração. E que o Senhor nos dê sabedoria em cada pergunta, nas respostas, e que as pessoas que estiverem aqui participando, Senhor, elas não estarão apenas assistindo, estarão interagindo, contribuindo, crescendo para a glória do Teu nome. Nós rogamos a Sua bênção e seja interditada toda e qualquer ingerência do mal. É um privilégio, Senhor, sermos abençoados nesta plataforma, no Instagram, para compartilhar a vida de Jesus. Nós te louvamos e pedimos a sua bênção e a sua direção. Em Cristo nosso Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Que coisa Amém. boa. Bem, Amém, pastor. Márcia, vamos começar aqui com uma pergunta para a gente começar e depois Deus vai nos dando graça aqui, outras vão surgindo, né? Amém. Quais os principais impactos nesta geração pós-Covid? Bom, pastor, eu acho que todos nós aqui, se nós fôssemos abrir o microfone, todo mundo teria uma experiência para contar, né?
Eu lembro quando tudo começou lá atrás, a gente achava que não ia durar, né? Que seria uma coisa rápida, mas aí a gente foi vendo que a coisa foi caminhando e cada vez mais se alongando. Hoje a gente parece não enxergar ainda o fim dessa estrada aí que a gente está trilhando de forma tão difícil e muitos que vão ficando pelo meio do caminho. E assim, pastor, o que a gente observa nessa caminhada é que desse um ano para cá, as crianças, especialmente, elas sofreram diversos tipos, todos nós sofremos, mas em especial, elas sofreram diversos tipos de agressões, né? A primeira agressão foi o fato de terem que viver confinadas. Criança viveu para convivência, viveu para se relacionar. Então, a criança ela tem necessidade desse relacionamento, ela tem necessidade do brincar, ela tem a necessidade do conviver com outras pessoas, isso faz parte do seu desenvolvimento. Existem alguns estudiosos que eles já apontam aí, e muitos irmãos cristãos têm aderido à questão da cultura do homeschooling, que é uma cultura onde a criança não vai para a escola, ela é educada dentro de casa. E já tem aí algumas comprovações de que essa opção dos pais, ela é extremamente positiva por um lado, pelo lado da preservação, mas ela é muito prejudicial pelo lado do desenvolvimento social da criança, tá? Então, eu sou pedagoga, eu já trabalhei muitos anos com educação, hoje eu não estou diretamente com a área de educação, mas indiretamente sim, e lidero hoje um ministério com mais de 300 famílias na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, a percepção que eu tenho é que essa violência que a criança que não teve a opção de não ir para a escola, de ter educação em casa, ela foi aprisionada. E ficamos aprisionados realmente durante muito tempo. Sem propósito, começaram a surgir aí as notícias sobre o aumento da violência infantil, ou seja, os pais violentando seus filhos. Recentemente, né, agora está em alta aí essa notícia sobre essa criança que infelizmente, foi morta e todos os indícios apontam que isso aconteceu dentro da sua própria casa, onde estava residindo com um estranho praticamente, mas que estava com ele ali enclausurado, mas o índice de agressividade também, as crianças se tornaram mais agressivas. E isso é natural. Quando a criança tem o seu direito cerceado, ele começa a ter algumas reações. E aí eles não falam, mas eles reagem. Então, ou eles vão ficar muito tímidos, muito fechados, retraídos, ou eles vão ficar muito falantes, eles vão, de alguma forma, se manifestar através de um ato violento, né? Então, esse cenário se estabeleceu nas casas como um todo. E as crianças no centro dessa história, sofrendo às vezes violência dos pais, às vezes se tornando crianças mais violentas, às vezes os pais tentando esconder muita informação da criança, os pais começaram a adoecer também, a sua saúde mental foi comprometida e, consequentemente, a sua educação passou a ter algum tipo de prejuízo, e isso é um cenário. Então, hoje, já se fala sobre a geração C, né? Uma geração ela é formada por uma série de informações. Então, nós tivemos aí a nossa geração, os baby boomers, não, acho que eu sou um pouquinho depois, mas tiveram os baby boomers, vão definindo geração Z, geração X, geração Y, e assim vai, formando gerações. A geração C, ela tem uma característica, que ela é a geração Covid. Ela é a geração dessas crianças que estão vivendo esse enclausuramento. E numa leitura ainda muito superficial, quais são os indícios que a gente tem? Que essa geração ela vai ser uma geração que vai crescer debaixo de um legado de muita informação, mais do que a última geração, que foi a geração Y, a geração Z, e essa geração ela vai vir com uma carga de informação tecnológica muito grande, né? É uma geração, algumas gerações não conheceram realmente o mundo sem internet, mas essa geração, ela está conhecendo o mundo com uma dose
muito grande de internet, né? E eles estão saturando. Então, a tendência é formar pessoas mais desinteressadas, pessoas que não vão criar laços afetivos tão fortes por conta da perda que estão vivendo hoje. Ou seja, o distanciamento social está fazendo essas crianças e tendem a formar adultos mais antissociais e com uma condição de bloqueio emocional no sentido de não quererem criar laços afetivos ao ponto de qualquer situação lá na frente eles passarem pela perda ou eles vivenciarem a perda. Então, a perda durante a infância, ela é muito significativa, ela traz marcas muito significativas na vida da criança, né? Quando a criança perde um gatinho, por exemplo, o gatinho morre, né? Ela fica um tempo querendo ter um gatinho, mas ela quer um gatinho exatamente igual que ela tinha, né? Ela quer o gatinho da mesma cor, que seja exatamente do mesmo jeito. E essa marca que fica na criança, ela racha por muito tempo. Então, os especialistas apontam que a geração C, a geração Covid, ela vai ser formada desse período, desse tempo, até 2050. Então, a gente tem aí um intervalo muito grande para ter uma ideia do quanto o Covid vai impactar gerações futuras. Então, vão vir com essa pegada, né? E a cada geração, né? Uma geração que vem, outra que vai e tudo, essa geração ela começa a entregar mudanças para o mundo. Mudanças comportamentais e tudo mais, né? Hoje, a nossa geração, hoje de jovens e adolescentes que estão hoje nessa geração, é uma geração, por exemplo, que não tem mais o desejo que eu, a Flávia, você, pastor, tínhamos de ter o nosso primeiro carro, por exemplo, de ter um carro. Eu quero ter um carro. Por que não? Porque ele vive hoje o processo de instantâneo, né? Eu quero um carro? Não preciso ter o meu carro, eu chamo um Uber. É mais fácil, né? Eu não preciso ter um carro, eu posso ter qualquer outro serviço e não vai batalhar por isso. E isso, aí a Flávia, que é da área também de RH, ela sabe disso, esse impacto dentro das empresas. Por quê? Esse jovem que vai para a empresa, ele não quer ficar muito tempo naquele emprego. Então, a gente está falando de uma geração que hoje já está jovem, mas a pandemia, ela vai formar essa geração que é criança hoje. E essa geração criança hoje vai se tornar, e eu assim oro para que Deus tenha misericórdia dessa geração, porque vai ser uma geração um pouco mais fria, um pouco mais distante das pessoas. E muitas dessas crianças vão crescer sem acreditar que Deus pode mudar um quadro e transformar um quadro de doença terminal, que Deus tem poder para levantar um defunto. Por quê? Porque elas não entenderam Romanos 12, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles não sabem isso, eles não conseguem discernir isso. E é nesse ponto que a gente precisa alertar a igreja, né? O que nós, como igreja, podemos fazer para ajudar as famílias a ajudar essas crianças? Porque para nós é difícil entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós entendemos. É uma questão só de passar a nossa fase do luto, a nossa fase inicial. E depois vem o momento em que se acolhe no nosso coração a certeza de que realmente o Senhor fez o que era melhor. A criança tem um pouco mais de dificuldade, né? E aí é o que eu tenho conversado com a Flávia, e eu acho que é importante a gente falar aqui, pastor. Existem fases do luto, existem momentos, tá? Eu perdi, a criança perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um avô, e ela está vivendo o luto. O que nós, como pais, como líderes, podemos fazer, né? O primeiro passo é entender exatamente quais são as fases do luto, como que a criança reage a cada fase do luto e como nós podemos contribuir para que ela passe por essa fase respeitando cada uma dessas fases, né? Por isso que a Flávia está aqui com a gente, para ela poder compartilhar isso. E eu acho que é interessante, você que está acompanhando, se você puder, se você tem um caso de uma criança na sua casa que está vivendo luto, que de alguma forma você está percebendo, escreve aí quais são as reações que essa criança tem manifestado, que você tem observado, que de repente você vai identificar dentro dessas fases
como que ela está enfrentando e encarando esse momento de perda. É isso, pastor. Eu queria que a Flávia pudesse explanar um pouquinho. Antes Diga. da Flávia começar, veja bem, quando você fala da geração e que isso vai reverberar aí até 2050, nós não estamos falando apenas mais do órfão, nós estamos falando de uma geração. Então, esse impacto não é só do órfão. Claro que o órfão ele vai lutar com a perda, ele não vai conseguir explicações, mas nós estamos falando de uma forma de mudança cultural e social de uma geração. É isto? Exatamente, pastor. Porque imagina só, uma criança agora em 2021, com 7 anos de idade, 2050 ela vai estar com 37, 36 anos, ela vai ser pai e mãe, vai ter formado uma outra geração que vai vir com a mesma carga emocional que ela. Então é uma reação em cadeia, né? E a gente precisa quebrar isso, e é possível quebrar isso, é possível quebrar trabalhando a geração atual. Tá? Então, quando eu falo dessa geração até... nós precisamos mudar a nossa abordagem diante dessas circunstâncias. Exatamente. Principalmente como povo de Deus, né? Exatamente, pastor. E tem um fator que eu acho extremamente importante. Eu não sei se você que está assistindo trabalha com o Ministério com Crianças, se você é pai, se você quiser colocar aí qual é a sua posição aí com a criança. Mas é assim, pastor, a gente precisa ter muita clareza de que o retorno das nossas crianças para a igreja, nesse momento, elas não estão precisando de programas. Elas estão precisando de acolhimento. É isso que elas precisam. Então, muitas vezes, os ministérios com crianças, eles estão preocupados em preparar a festa do Dia das Mães, a festa da Páscoa, mas como que nós estamos nos preparando para acolher essa criança que vai chegar toda machucadinha, né? Toda sofrendo demais, e olhando e comparando a sua vida, quando eu olho e vejo papai e mamãe chegando para vir buscar o seu coleguinha e eu estando sem. As escolas precisam olhar sobre essa vertente também, pastor. A gente precisa olhar com um pouco mais de empatia para esse momento, porque a criança vai precisar de um acolhimento. Ela não precisa de mais programa, ela não precisa de mais atividades, porque ela está tendo isso em casa, ela está tendo isso na escola, e a escola vai tentar compensar todo o conteúdo que foi atrasado durante esse período. Então, onde que essa criança vai ser acolhida? Vai ser acolhida dentro da igreja, e nós precisamos estar preparados para isso. Mas, pastor, tem um detalhe, não é só o Ministério com Crianças, é a igreja que tem que estar preparada para receber essas famílias. Então, passa por um processo assim, global bem mais amplo do que a gente imagina, né? Então, essa é a visão que eu tenho, que Deus tem falado claramente no meu coração, enquanto líder de Ministério com Crianças, não direcione os seus passos para programas, dirija os seus passos para receber as crianças, acolher e fazer um trabalho intensivo junto com elas, com as suas famílias, para que elas sejam ajudadas a passar por essa fase com a sua fé em Deus consolidada. A Aurelice coloca aí que ela trabalha com criança e ela tem visto essa necessidade, a necessidade do afeto. Isso é muito importante. Eu acho que é Alessandro, ele disse que o filho não quer mais ter amigos por causa do medo do Covid. E você falou mais do que as crianças, você falou a família, né? Como a igreja vai acolher esta família. E você falou do que essas crianças precisam. Então, agora eu quero fazer a pergunta à Flávia, já que nós estamos falando de necessidades, o que essas crianças realmente necessitam neste período de pandemia? Pastor, se a gente for olhar só para o quesito pandemia, né, a gente tem aí as crianças que tiveram toda essa rotina modificada, como a Márcia já bem colocou, e como todo mundo que é pai ou mãe tem vivenciado isso com as suas crianças, né? Então, as crianças saíram da escola, foram retiradas aí dos seus ambientes onde ela tinha os seus vínculos sociais, onde tinham os amigos, os amiguinhos, enfim, e agora elas estão confinadas em casa, né? Eu sei porque, assim, na prática, foi uma coisa muito clara que eu vi com a minha filha, né?
A minha filha, por exemplo, começou a ter alguns medos que ela não tinha, né? Algum medo de, tipo, ir na cozinha sozinha, né? Mas por que isso? Então, é natural, mas não necessariamente normal, que a criança comece a apresentar nesse período alguns comportamentos, alguns medos que antes não se tinha, né? Então, a criança começa, por exemplo, a roer unha, uma coisa que ela já tinha passado, volta a roer unha. Os medos infundados que ela já tinha ultrapassado, de repente volta, né? Medos básicos, como medo do escuro, né? Medo de algum barulho estranho, medo de que a luz vai embora, ou até medo de que, de fato, um ente querido se vá, né? Porque a criança começa a ter notícias, a ser impactada também com as notícias de morte. Notícia, ela abre a televisão, ela vê, né? Os amiguinhos da escola comentam isso, né? Como um pai acabou de falar aí. Ah, o meu filho não quer mais amiguinho por conta de Covid, né? Eu presenciei uma criança de 6 anos que, por ter uma mãe tão preocupada com essa questão da higiene, de usar álcool e tudo mais, a criança também desenvolveu um comportamento altamente obsessivo e repetitivo com essa questão do álcool e da limpeza, né? Então, é uma criança que está extremamente antenada e num estado de ansiedade tão alto com essa questão de não me toca, não me pega, eu cheguei, vou lavar a mão, eu cheguei, vou tomar banho, que essa é o foco dela, né? Ela entrou num circuito ali, numa questão ali meio neurótica, de uma questão de limpeza muito grande, né? Então, a gente, enquanto pai, né, enquanto cuidador dessa criança, precisa estar, sim, atento a essas modificações, a essas mudanças de comportamento, e ter paciência, pastor, porque de fato a criança talvez volte a algumas etapas que ela já tinha ultrapassado. De repente, uma criança de 8, 9 anos, você vai ver com comportamento de 6, 7, mas que a gente precisa entender que é natural do tempo que a gente está vivenciando agora, né? E aí, se a gente for falar um pouquinho dessa questão da morte, né, da experiência da morte de uma criança, estar tão próximo da morte assim, às vezes a gente pensa que uma criança de 2, 3 anos, ela não vai ter essa percepção de morte, né? Ela não vai entender o que está acontecendo. Ela pode até não entender como nós entendemos, ou talvez como uma criança de 10 anos entenda, mas ela vai sentir, né? Ela vai sim sentir a falta de alguém que se foi, ela vai sim perceber que alguém que ela amava, que ela gostava, está mais ali na rotina dela, né? A diferença é como ela vai reagir a essa perda. Cada criança vai reagir de uma forma, né? E, de novo, aí exige um pouquinho mais da gente, que está tão impactado quanto, né? Porque a nossa rotina dos adultos também mudou. Se a gente fala de alguém que se foi, de alguém que morreu, a gente também tem o nosso processo de luto, o nosso processo de tristeza, de saudade. E a gente também precisa entender, amparar, acolher essa criança. Porque a forma como a gente vai fazer isso frente a essa criança vai fazer toda a diferença de como ela vai elaborar todo esse sentimento que ela está tendo diante da morte. Então é tudo muito confuso, não só pela perda, até porque os pais também estão emocionalmente afetados, né? O que você está falando, e as pessoas estão interagindo aqui. Essa questão de onde é que fica a linha da medicina tradicional e a necessidade psicológica, e o papel pastoral da pregação do evangelho é ainda um grande desafio. Então nós temos essas demandas. O que você diria, Flávia, assim, de forma bem prática? Porque as nossas crianças estão recebendo, como nós estamos usando muito meios de redes sociais, as crianças também. De forma prática, os pais que estão em casa, o que eles poderiam dar a mais para essas crianças? Vamos falar de pais cristãos, né? O que eles poderiam dar a mais? Uhum. Não estou falando de religião, não. Eu estou falando um pouco de vida, de sociabilidade. Não sei, eu não estou querendo direcionar a resposta.
mas só para direcionar assim, a pergunta. O que um pai cristão que teme a Deus, sem viver esse pânico, esse medo, essa polarização, o que ele pode fazer para que o filho tenha uma qualidade de vida melhor? Pastor, eu acredito, né, que o nosso diferencial é que a gente tem uma esperança, né? Aliás, a gente tem a esperança viva, né? Nós cremos num Deus, sabemos que esse não é o nosso fim, né? E que nós temos toda uma vida aí ainda pela frente, inclusive não somos daqui, a nossa vida, o nosso fim, né? E não vai ser o fim, né? Muito melhor do que o que nós estamos vendo aqui. Como que a gente vai passar essa questão da esperança para a criança, né? Ela precisa perceber que apesar de tudo que a gente tem vivido aqui, né, de todas essas mudanças, nós temos sim uma esperança, né? Nós temos Jesus, nós temos o nosso Redentor, e que a nossa esperança vai muito mais além do que qualquer doença, do que inclusive a morte, né? Então esse é o nosso grande desafio de manter a criança, de ajudar a criança. Ok, eu sei que eu estou ansiosa, eu posso estar triste hoje, eu posso em algum momento, inclusive, ter algum acesso de raiva, né, por alguma coisa que eu não consigo controlar ou que eu não entendo, mas ainda assim eu sei que isso vai passar, que isso aqui não é o fim, né? E esse é o nosso grande desafio. Eu acho que no dia a dia, os pais, a gente tem o grande desafio e a missão de ser aquela fonte de amor, de acolhimento que a criança vai precisar, que a criança precisa no dia a dia, né? A gente precisa passar para a criança que chorar é um momento de tristeza normal. Se eu sentir uma raiva, né? Se naquele momento eu quero sair, eu quero ir para a rua brincar com os meus amigos e eu não posso, e eu ficar chateada por isso, também é normal, né? O que a gente precisa é acolher a criança em toda aquela confusão de sentimentos que ela tem sentido, né? A gente precisa, se você está triste e tal, chora, né? Eu tive uma experiência com a minha filha lá no passado, que a gente precisou mudar um pouco a rotina dela e ela sentiu muito, né? Então ela teve alguns acessos de uma chateação extrema, né? Eu vi ela, que normalmente é uma criança com uma fala muito doce e tal, mas eu vi ela já falando um pouco mais alto, que a gente via que ela estava com raiva, né? E eu entendi que, bom, aquilo lá é a forma que ela está lidando para aliviar a pressão que ela está sentindo, e eu preciso entender isso, né? Eu não vou ali porque ela está gritando, porque ela está um pouco mais exaltada, e de repente entender aquilo como um comportamento desafiador para mim, né? Por mais difícil que isso seja, né? Mas eu preciso entender que a todo um momento tem todo um contexto e a forma que a criança tem. A criança não vai sentar na frente do pai e dizer, olha, eu estou triste, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não sei como agir com isso. Dificilmente as menorzinhas não vão fazer isso. E a gente precisa entender que é através do comportamento que ela vai demonstrar isso, né? Então a gente precisa, assim, entender, acolher e aceitar as emoções que venham, né? E a gente tem algumas ferramentas, alguns recursos que a gente pode ensinar a criança a ter essa questão de entender o sentimento que está vindo, a emoção que está vindo e, ok, não estar bem, né? Jesus também teve todos esses sentimentos, né? Jesus chorou, Jesus ficou chateado, né? Isso são sentimentos humanos propriamente normais. Mas nós temos uma esperança, né? Nós sabemos para onde vamos. Por mais que a gente aqui esteja com um tempo abreviado, talvez, mas nós temos uma esperança. E é isso que nós precisamos trazer para a criança, né? O sentimento de continuidade, ainda que a gente tenha notícias ruins.
Muito importante o que você falou, Flávio, essa questão do papel da família, o que nós devemos fazer. A Liane até coloca aqui uma sugestão do livro do Charles Spurgeon, de transmitir à criança de forma clara e objetiva sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta então para a Márcia, já que a Flávia falou desse papel da família. A igreja, Flávia, como que a igreja, Márcia, desculpa, como que a igreja deve estar preparada para ajudar estas famílias deste contexto? Bom, pastor, primeiro eu acredito que a gente precisa ter um entendimento muito claro de que a igreja ela não pode se responsabilizar pela educação, pela formação cristã das crianças, porque tudo começa na família. Tudo começa dentro da família, tem que começar dentro da família, né? E aí eu tenho como texto base da minha vida, né? Eu não tenho filhos, pastor, mas se eu tivesse filhos, você pode ter certeza que isso seria colado num quadro na minha casa, para que eu não esqueça. Lá em Deuteronômio 6, versículo 5 até o 9, fala o seguinte: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Eu entendo, pastor, que isso aqui é a estratégia para a igreja, tem que ser estratégia para a igreja. Nós temos que olhar de forma mais carinhosa, especial, a família. Como que a gente pode alcançar essa geração se não for através da família? Aí eu dou um exemplo muito, muito básico. A igreja, na vida da criança, eu falo com o ministério com crianças, nós temos, por semana, apenas 2 horas de convivência. Apenas 2 horas. No mês, são 8 horas. Equiparado ao restante da semana, quantas horas essa criança tem com a escola? Quantas horas essa criança tem com a família? Né? Então a gente precisa pensar nessa fusão igreja e família. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos nos aliar à família. Agora, a família pede socorro. A família precisa de orientação, a família também precisa de apoio nesse momento. Então, eu entendo que a gente precisa focar, enquanto igreja, na família, trabalhar a família. E de que forma? Existem várias formas. A gente pode criar grupos de pais, de formação para pais, que a gente possa trazer conversas assim. A gente está discutindo aí, eu e a Flávia, para a gente começar a fazer algumas lives no nosso canal do Geração Futuro para ajudar as famílias. A gente precisa ter um plano muito bem elaborado que consiga equipar essas famílias para que eles desenvolvam dentro dos seus lares a prática cristã. Porque, pastor, recentemente eu fiz uma pesquisa e doeu a minha alma o resultado dessa pesquisa. As famílias na igreja, elas não sabem conduzir biblicamente as suas crianças em casa. Eu não estou falando que é generalizado, mas em cima de uma pesquisa, e pesquisa gera amostragem, eu estou falando aí de um número significativo de pais que não sabem como conduzir essas crianças debaixo da palavra de Deus. Eles precisam de ajuda e eles estão gritando por ajuda. Então, eu acho que esse é um momento mais do que oportuno de nós entrarmos para fazer essa ponte com os pais, equipá-los, prepará-los, fazer com que as famílias se sintam apoiadas pela igreja na formação espiritual dos seus filhos, mas apoiados. A igreja não pode assumir essa responsabilidade porque o nosso tempo é engolido pelo tempo que eles estão fora. O que nós fazemos enquanto geração futura, enquanto Ministério Infantil da Igreja, é trabalhar uma atividade que faça com que a criança tenha prazer em estar na igreja, em conviver, em conhecer a liturgia de um culto, conhecer quem são as pessoas na igreja, porque nós já entendemos que a criança, a formação de vida de uma pessoa, ela precisa de 5 influências na sua vida. 5.
Dessas influências, pai e mãe estão aqui na conta. Sobram 3 influências. Quem serão essas 3 influências? Se não formos nós, será um pedófilo. Se não formos nós, será um professor que tem o pensamento e o comportamento completamente formado em ideologias. Se não formos nós, será um assaltante. Então, nós precisamos ocupar esse espaço, mas a família precisa entender que tudo começa na família. E nós, como igreja, olharmos para a família com essa visão. É a família que eu tenho que atacar, é lá que eu preciso trabalhar, é com esse grupo que a gente vai conseguir gerar uma transformação. A gente acredita, sim, que é importantíssimo ter uma escola bíblica, é importantíssimo ter um programa para criança na igreja, onde ela se sinta dentro de uma igreja, fazendo parte de uma igreja, é importante. Mas não é só isso. A gente precisa alimentar essa criança de forma que ela cresça um adulto saudável, porque ela é a geração do amanhã. É ela que vai ser, elas que serão os futuros líderes, os futuros pastores. E nós precisamos preparar essa geração do futuro, né? Então, trazendo conceitos básicos. E esse versículo de Deuteronômio é a prova disso. O que eu tenho que fazer é fazer com que o meu filho ele ouça da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Não é ouvir somente. Ele precisa ver que eu amo o Senhor, que eu tenho a minha vida pautada na palavra do Senhor, que eu sou o exemplo, o melhor exemplo e a melhor das 5 influências. Agora, nós que estamos do lado de cá, nós temos que desejar ser uma dessas 5 influências na vida da criança, né? Nós precisamos ser uma dessas 5 influências. E eu oro a Deus que muitas influências boas se levantem dentro da nossa igreja para abraçar famílias, abraçar crianças e se tornarem modelos e exemplos de como serem verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Amém, amém. Que coisa boa, lindo demais, profundo, importante. E eu diria o seguinte, se nós não tivermos tempo para os nossos filhos, as pessoas que promovem a maldade terão tempo, né? Eu estava há uns tempos atrás fazendo uma visita, aqui mesmo em Valinhos, próximo da casa dos meus pais, e todas as vezes que eu vou neste lugar, uma irmã muito querida, todas as vezes que a gente chega aqui, ela quer que vá lá, dessa vez não deu para ir, a Niceia, e nós temos uma reunião de oração, e uma juíza disse, ela estava lá aquele dia, ela disse que aquele dia era o dia mais diferente da vida dela. A causa era um filho processando um pai, pedindo uma indenização. O pai, empresário, bem-sucedido, chegou no tribunal, transtornado, acompanhado de seus advogados, e ele argumentou com esta irmã, que é juíza, dizendo, excelência, se meu filho tivesse falado comigo, eu teria muito mais para dar a ele do que o que ele está pedindo judicialmente. E depois, então, era advogado do filho, e quando o advogado foi falar, ele pediu se o cliente dele podia falar por si. Disse que o menino, ela deu autorização, disse que o menino disse, dona juíza, eu não quero só isso, não. Meu pai está enganado. O que eu quero é muito mais. O que eu quero é meu pai de volta. O que eu quero é uma família saudável. O que eu quero é tempo de qualidade. O que eu quero é brincar com meu pai. O que eu quero é viver. E essa é a grande necessidade, a necessidade do amor, não é verdade? Eu estava lendo João capítulo 9, a questão lá do cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Sempre as pessoas procuram um culpado. E Jesus disse que nem ele, nem os pais. Era para a glória de Deus. Ou seja, para a glória de Deus, nós somos chamados a trabalhar durante o dia. Em ser bênção na vida dessas crianças órfãos. Em ser bênção na vida de pais que perderam queridos, de família, que ficaram abaladas. Eu estou assim, o coração muito grato a Deus, aquecido ouvindo vocês, com vontade de dar glória a Deus e pedindo no Senhor, o Senhor nos dê sabedoria nesse desafio, como igreja do Senhor Jesus, que resposta dá a esta geração. Eu só tenho a agradecer a vocês, o nosso tempo aqui já até passou um pouco mais, mas está tão bom a conversa, que eu não vou concluir agora, eu quero que vocês deem uma palavra final, cada um aí, para encorajar os nossos irmãos e se colocar também à disposição no que for preciso. Também me coloca à disposição no que for preciso. Nós temos um projeto que é da Missão do Céu que chama Acolher, mais voltado para líderes, pastores, né? Que é para esse momento acolher as pessoas que estão passando. Mas nós não tínhamos pensado na criança órfã,
e precisa ser acolhida na igreja. E eu estou emocionado, muito grato a Deus. Márcia, que bênção, bênção mesmo. Flávia, que bênção. Por favor, faça as considerações finais aí e dê uma palavra de encorajamento aos nossos irmãos. Pastor, eu quero ter... Flavinha, pode ir, vai, que eu já falei muito enquanto eu bebo água aí. Fale que eu quero ler um texto que eu acho que eu preciso encerrar com esse texto para dizer que não sou eu, é ordem de Deus para nós. Eu só queria finalizar, pastor, dizendo que, e aí até colaborando um pouquinho com a sua fala também, recentemente eu ouvi uma questão, uma frase que mexeu muito comigo, que dizia que espaços não ficam vazios, né? Então, se de fato nós, enquanto pais, eu enquanto mãe, né, alguém que cuida de uma criança, não ocupar aquele espaço de educador, de acolhedor, daquele que vai guiar no melhor caminho, alguém vai fazer isso, né? A criança não vai ficar sem as perguntas que ela precisa das respostas. Então, se ela não encontrar isso em nós, ela vai procurar isso em algum lugar, né? Então, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha paciência, né, e graça de Deus para ocupar, sim, esse lugar, né? Porque eu olho para as crianças que a gente tem hoje, eu olho para as crianças da nossa igreja e olho para as crianças que não são da nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, eu não estou falando da igreja presbiteriana, mas aquelas que não têm ainda uma educação cristã, não conhecem a Jesus. E é triste, né? A gente não tem como não se emocionar em ver uma criança que precisa ser resgatada, né? Que precisa ser amada, né? Se a gente tem tantos adultos hoje que precisam ser amados incondicionalmente, de um amor que só Deus pode dar, imagina uma criança, né? Que tem sofrido tanto, que tem passado por tantas coisas, por tanta violência, e quando a gente fala violência, a gente tem sim a questão da violência física, da violência doméstica, e infelizmente muitos casos de violência sexual até, mas tem a violência emocional, né? E essa pode ser tão nociva quanto as outras. Então, a mensagem que eu queria deixar é que a gente não deixe o espaço de mãe, de pai, de educador cristão vazio, porque alguém vai ocupar esse lugar, né? Alguém vai dar o direcionamento, alguém vai mostrar para a criança as coisas que ela quer descobrir, as coisas que ela quer saber, e que Deus tenha misericórdia da gente e que a gente possa cumprir o papel com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos vizinhos, com os filhos dos nossos vizinhos e com cada criança que passar por nós. Eu sempre, pastor, tenho cuidado de, quando eu começo um novo emprego, enfim, seja o que for, eu sempre peço para Deus que Ele tenha misericórdia de mim e que me ajude a cumprir o meu papel e o plano que Ele tem para mim naquele lugar. Então, que seja assim com a gente, né? No prédio que a gente mora, no bairro que a gente mora, que a gente consiga cumprir o nosso papel, que a gente não deixe uma criança passar por nós sem que ele veja, perceba que há esperança, que existe um amor incondicional e que pode salvá-lo. E é isso. Obrigado, Flávia. Você está emocionada. Eu também estou. As pessoas estão nos acompanhando, porque você está falando muito mais do que todo o conhecimento que Deus lhe deu. Você está falando do coração e daquilo que o coração do Pai derramou no teu. Muito obrigado, viu? Márcia. Ô, pastor, então, né? Eu acho que a Flávia resumiu bem aí
tanto de coisa que eu queria falar, e eu sempre digo, eu quero ser um dos 5, eu quero ser uma das 5 influências. Por onde eu for, eu quero ser uma dessas 5 influências, né? E que Deus nos ajude, nos capacite. Mas eu queria terminar falando aqui, lendo um texto que certa vez eu li esse texto num treinamento que eu fiz para cooperadores. Imagina, cooperador voluntário do Geração Futuro, estava chegando no ministério naquele momento, e eu fiz a leitura desse texto por seguinte, eu disse, você olha o Ministério Infantil de fora e acha que é um conto de fadas, que é romance, e não é. É uma guerra espiritual, quando nós entramos, é uma guerra espiritual muito grande, pastor. E uma responsabilidade que a Bíblia fala que nós precisamos levar muito a sério, muito a sério. Eu queria ler esse texto aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Olha só o que ele diz, ouve aí o que ele diz, e você que está assistindo, que é pai, mãe, ou acompanha uma criança, veja o que Deus está falando para você. Deus não está passando a mão na sua cabeça, preste atenção. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Quando eu li a primeira vez esse texto, pastor, eu tremi de cima a baixo, porque fazer tropeçar é muito fácil, pastor. Pelo nosso exemplo, pela falta de exemplo, sabe? Por não abrirmos os olhos para a necessidade desse pequenino, né? E eu falo aqui, a gente conhece o contexto do texto, mas eu quero focar na criança. A gente conhece tanta coisa que chama a atenção da criança. A criança está no mundo digital, ela está sendo atraída por todo tipo de influência. Então, eu quero ser uma dessas 5 influências. Eu não quero ter uma pedra amarrada no meu pescoço e jogada no fundo do mar, porque eu não cumpri com a minha missão. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Muitas pessoas olham para o Ministério com Crianças e dizem assim, é para as crianças ficam aqui que é para os pais poderem assistir o culto em paz. Não é isso. Quando a criança está lá no Ministério com Crianças, na escola bíblica, no Ministério com Crianças, o culto infantil, as crianças estão recebendo a palavra de Deus e a guerra espiritual é muito grande. Nós já vimos, pastor, dentro do ministério, crianças levantando a mão para dizer que querem aceitar o Senhor Jesus, e é verdadeiro. É verdadeiro. Eu não acredito que existam 2 Espíritos Santos, sabe? O Espírito Santo que está no salão do culto dos pais e o Espírito Santo que vem para o culto das crianças. Não, é um só. Eles estão ali, estão recebendo, estão sendo transformadas, e isso é muito sério. Então, quando a gente fala de ministério com crianças, a começar da liderança, precisa enxergar com respeito, muito respeito, para esse trabalho que é feito. Nós não somos tios da salinha, sabe? Nós somos missionários nessa terra, que é uma terra tão fértil, mas tão pouco explorada. E a gente não pode abrir mão. Eu não quero, pastor, que o meu grupo hoje de cooperadores, voluntários do meu ministério, seja responsável por várias pedras no fundo do mar. Eu quero que eles tenham a consciência de que nós estamos para conduzir crianças a Cristo, que nós queremos transformar a vida delas, que nós entendemos o plano do Senhor na vida delas e levamos a sério cada mãozinha levantada na hora do apelo, que a gente celebra isso, que a gente faz com que isso seja uma verdade na vida dela, na vida da família dela, que a gente realmente entenda isso e não abra mão das nossas crianças, sabe? Não vamos deixar nenhuma delas para trás. Então, é importante igreja e família caminharem unidos. Só assim, pastor, eu vejo que nós conseguiremos, de fato, mudar o futuro dessa geração, porque ela está condenada a viver num cenário completamente diferente do que a gente tem hoje pelos próximos 30 anos. E nós não queremos abrir mão da vida sobre hipótese ao que nós queremos ser instrumentos teus para isso, sabe? Para impactar uma geração, para transformar uma geração e trazer saúde para a igreja do futuro, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. E você que está nos acompanhando, se quiser escrever uma frase aí para Márcia, para Flávia, podem escrever, vai interagindo aí. Eu vou orar, agradecer ao Senhor. Amanhã, na nossa oração, orando juntos, vamos estar orando pelas crianças também.
precisamos orar pelo nosso país, por essa geração. Amém. Ó Deus eterno, o coração fica assim tão apertado, porque nós sabemos que é uma dor de tantas pessoas que perderam papai, perderam mamãe, e não encontram resposta, tem um vazio. Algumas, Senhor, ficam céticas, algumas não conseguem viver esta alegria mais porque perderam o referencial. Tu és o papai dos céus, tu és o Deus dos céus. Nós também não compreendemos e não sabemos dar boas explicações, mas a explicação certa nós sabemos. Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós no Senhor esperamos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós agradecemos por esta oportunidade, por este canal, por esta live. Nós te louvamos por este grupo de instrutores, de professores, de pedagogos, de pais, de mães, todos envolvidos no ensino, aqui participando, orando e louvando ao Senhor. Grupo de cristãos que pensam e que estão decididos a servir ao Senhor, gente comum, mas gente voltada para o que é eterno. Abençoe, senhora Márcia, abençoe a Flávia, abençoe os projetos, projeto com criança, projeto de educação, projeto Geração Futuro, que nós tenhamos um futuro melhor, para que os nossos filhos e netos tenham uma qualidade de vida em Cristo Jesus. Amém, Nós te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos, e tenha misericórdia e permita um avivamento, Senhor. E que as nossas crianças sejam abraçadas por Ti nesta noite. Porque o Senhor é o Pai presente. Em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Bom demais. Olha, os nossos irmãos ficaram aí até o final. Não desistiram. Glória a Deus. Eu sei que eles vão replicar, vai ser bênção na vida de muita gente. Um grande abraço, Pastor, beijo no coração de vocês. Sim. Pastor, para quem está acompanhando e quiser seguir a página do Geração Futura, a gente vai começar a trazer esses temas para as nossas lives, para orientar. A gente vai iniciar um trabalho assim. Eu e a Flávia, a gente está desenhando alguma coisa. E logo a gente consiga, a gente vai lançar a primeira live e vamos seguir, porque é nossa missão e a gente leva isso muito a sério. Muito bom, então, por favor, vocês adicionem aí, procure, vão encontrar facilmente. E vai ser uma bênção. Todas as pessoas batendo palmas, aplaudindo Jesus pela vida de vocês. Glória a Deus. Foi uma bênção, foi emocionante. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, pastor. Tchau, filhas. Oi. Boa noite.